que vai angariar recursos para desenvolver ações, seja de qualificação, seja de promoção, seja de estruturação da sua região, seja dos municípios que fazem parte dessa região turística. E pensando nisso, mais do que nunca, é importante frisar que uma instância de governança regional, ela precisa ter a participação das 3 esferas: pessoas do setor público, pessoas do setor privado e pessoas do terceiro setor, que é da comunidade. E nesse livreto, especificamente, ele veio colocando o consórcio como governança. E o consórcio, ele não é uma governança, porque ele não tem a participação das 3 esferas. Ele é constituído apenas pelo poder público. Então, a cartilha de governança, nós vamos corrigir ela, como vai sofrer uma errata, né? Uma outra coisa que nós fizemos, nós criamos um mural de recados, onde a gente tem uma bandeirinha de cada estado, para que os estados e as suas respectivas regiões apresentem modelos, né, com ações que, muitas vezes, uma ação que ocorre numa cidade do Nordeste, ou numa região do Nordeste, vocês podem avaliar e se servir para que vocês desenvolvam na cidade ou região de você. Por que não usar de modelo? Isso foi já o olhar de se incentivar o que eu chamo de conexão. Hoje a gente tem uma conexão muito forte no país de gestores de Minas conversando com gestores de Rondônia, né, de gestores do Sul, como eu estou vendo, conversando com gestores do Nordeste. E isso, a ideia foi realmente começar essa conexão a partir desse mural de recados, justamente para que vocês pudessem ter apoios. Às vezes, um modelo que deu certo em um lugar pode servir para um modelo para a tua região específica. E lá nesse mural tem a bandeirinha de cada estado, vocês podem consultar. Na sequência, nós trabalhamos também num projeto que eu chamo de Programa de Regionalização Integrada, é o PRT mais integrado. Esse projeto foi alvo de premiação em 2018. Com ele, nós passamos a atender mais de 50 gestores regionais. Em 2019, nós atendemos 77 gestores diretamente aqui no Ministério, ou, quando necessário, eu estive indo em alguns lugares. A proposta desse projeto foi justamente começar uma integração e uma aproximação do Ministério do Turismo com os gestores regionais também, porque com o estadual já se tinha e com o regional eu sentia falta, né? Então, o PRT mais integrado, ele tem 2 ações. Uma é onde, quando nós somos convidados para ir dar uma palestra ou tá numa região, ou no estado, ou no município, a primeira coisa que eu pergunto é se eu tenho um tempo de fala, porque eu gosto de levar não só a regionalização, mas eu gosto de falar sobre a importância do planejamento. Muitas vezes eu estou num evento, eu construo um plano municipal ali, com quem está. Se eu tiver tempo, falo sobre termos de referência, falo sobre portal de convênio Siconv, falo sobre legislação federal, os passos para se captar recursos junto ao governo federal, porque eu sinto e senti isso nas primeiras visitas já a alguns municípios e regiões, dessa necessidade da gente estar buscando qualificar. Então, quando me chamam para ir, eu pergunto se eu posso aplicar o PRT mais integrado, que é isso, é o Programa de Regionalização integrado às outras áreas do MBTU. Uma outra ação desse programa é que nós recebemos aqui no Ministério do Turismo gestores regionais de todo o país. Os interlocutores estaduais nos sinalizam quais são os gestores regionais e nós fazemos o agendamento. Ana, recebe tudo de uma vez? Não, porque a ideia é que a gente faça essa interlocução com gestores de mais de uma unidade federativa. Geralmente a gente recebe 3, no máximo 4, e 3 gestores de cada unidade federativa. Nós sempre, inclusive, mesmo quando o Ministério vai atender ou quando o Ministério vai receber, nós estamos mantendo sempre a informação junto ao Jean e à Kátia, por exemplo, que são os interlocutores do Estado, para que eles possam não só acompanhar, mas se puderem estar presentes, isso tem sido muito bacana. E as áreas técnicas do Ministério nesse dia para o atendimento a esses gestores. Tem sido muito bom, pessoal, porque também é mais uma forma de qualificar, além da aproximação que os gestores regionais começam a ter com o Ministério do Turismo. Por quê? Porque com essas ações eu consigo mostrar para o Ministério que nós temos que ter outras portas para apoiar no desenvolvimento regional, né? Para apoiar a sustentabilidade, inclusive, de uma instância de governança regional.
Então, o PRT Mais Integrado tem sido muito bom. Nós estamos dando continuidade a esses atendimentos de forma virtual, né? Quando vocês quiserem também agendar uma reunião direta da respectiva região turística com o Ministério, a gente está à disposição, né? Eu falo sempre que o processo de sensibilização e mobilização, ela tem que estar constante na vida de um interlocutor, seja ele estadual, seja ele regional, porque o regional vai precisar o tempo todo estar ali assessorando, amparando os gestores dos seus respectivos municípios, os municípios que eles dos representantes que eles querem ter na sua governança, porque tem município que muitas vezes quer fazer parte de uma governança e de repente ele sai, então você vai ter que voltar lá, conversar com ele, sensibilizá-lo, outros não querem participar, e você vai ter que estar lá, sensibilizá-lo, mostrar a importância do trabalho, do como ele pode ser apoiado com uma ação, por exemplo, se você buscar um curso de capacitação, qualificação para a tua instância de governança, se aquele município não está lá, não faz parte da região e nem mesmo daquela governança, ele não vai receber esse apoio, né? Então, eu falo que a sensibilização e a mobilização para com os gestores tem que estar fluentemente ativas. Eu vou falar uma coisa para vocês, fiz uma experiência de trabalho em loco, voluntariado, numa instância de governança aqui, numa região turística que nem tinha instância de governança ainda, aqui que é no quintal de Brasília, que é a Chapada dos Veadeiros, e eu fiquei 1 ano e meio lá, fazendo um trabalho para e passo, de passar empreendimento por empreendimento, participar de reuniões até ver o fórum ativo, até que ter prefeitos que nem queriam trabalhar o turismo. Tem uma prefeita que 1 ano depois de eu estar indo lá, que ela resolveu ingressar no turismo, mas hoje deu um pontapé, sabe? Já passei lá, as pracinhas todas arrumadas, quer dizer, pensa no turismo, pensa na sua população também, porque é uma coisa que a governança, ela vai desenvolver o turismo daquela região, mas vai ofertar qualidade de vida para a população daqueles municípios, que é uma coisa que precisa ficar claro também, né? O turismo gera emprego, gera renda, mas gera qualidade de vida também. A gente tem que preocupar com a qualidade de vida dessas pessoas e a segurança, né? Então, com esse trabalho nessa região da Chapada dos Veadeiros, eu confesso para vocês que eu fui aprender um pouco mais de perto o que vocês vivenciam, as dificuldades encontradas, por exemplo, para ações de desenvolvimento regional. Eu vou falar todas as ações que nós fizemos e no final eu foco na questão da instância de governança regional. Então, depois do PRT Mais Integrado, pessoal, a gente começou a ter resultados. O que são resultados? Depois que o Ministério esteve lá, ou que esses gestores estiveram no Ministério, ou que o interlocutor tenha feito algum trabalho diretamente com o interlocutor regional naquela região, o que mudou? Para minha surpresa, nós começamos a receber vídeos de pessoas empreendendo, não esperando prefeitos para poder fazer alguma coisa pelo seu município e contribuir para o desenvolvimento da região. E nós, diante desses vídeos, inclusive um vídeo foi parar no gabinete do presidente Jair Bolsonaro e repercutiu grandiosamente. O ministro entrou de porta dentro aqui, eu falei, meu Deus, vou ser demitida. E, no entanto, era um vídeo que eles assistiram de um resultado de uma moça que, de um município pequenininho, ela empreendeu. Ela criou um espaço onde ela vendia coxinha, em contrapartida costurava, e de 5 pessoas ela empregou 20. Hoje, em 1 ano, ela empregou 20 pessoas da cidade dele, artesãos, né, que vêm trabalhando fortemente. Então, isso foi um resultado. A gente tem esses vídeos no espaço que chama Conexão PRT Mais Integrado. Ainda trazendo vocês, gestores regionais, para próximo do MTour, né, além do PRT Mais Integrado, do Conexão PRT, nós criamos também uma hashtag que é a hashtag Conexão PRT. Essa hashtag foi justamente porque eu comecei a ver nas minhas redes sociais que tem muito gestor, muita gente fazendo um trabalho muito bacana e que muitas vezes o Ministério não conhecia. Então, eu sempre faço um teste assim, eu trabalho nas minhas redes sociais, se der certo, eu trago para o Ministério. E aí, deu muito certo, porque quando vocês forem publicar algo de resultado, até mesmo de reuniões, enfim, de produtos,
e usarem essa hashtag. A ideia é que o Ministério do Turismo passe também a ter acesso ao que vocês estão divulgando e muitas vezes divulgar nas redes sociais do próprio MTU. Vivendo agora esse espaço do Covid, né, esse momento do Covid, nós criamos um espaço Covid-19 também para contribuir e auxiliar os estados na divulgação das ações de enfrentamento da pandemia, também para que os estados muitas vezes possa ver que uma ação que ocorreu no estado X possa ocorrer no estado dele, para a gente contribuir e para a gente ajudar no processo de divulgação e de discernimento dessa disseminação, dessas ações, desse momento tão difícil que a gente está aí enfrentando, né? Uma outra ação que nós tivemos também foi criar um espaço que eu chamo Espaço Governança. Hoje, eu posso dizer para vocês que 1 ano e meio depois, eu tenho um diagnóstico de como estão as governanças do nosso país. Qual estado tem conselho estadual, qual estado tem plano estadual de turismo, qual estado tem as suas regiões turísticas com suas respectivas instâncias de governança, seja instituída, que é quando a gente fala instituída, é quando ela começa a se reunir, é um fórum de reunião, ou mesmo quantas regiões turísticas, Ana, você tem no país formalizada. Quando é formalizada, é que aquele fórum de reunião deixou de ser um fórum de apenas reunião, ele passou a ser uma entidade sem fins lucrativos, ele passou a ter personalidade jurídica. Quando você tem personalidade jurídica, que é o que a gente fala e orienta, né, que tenha CNPJ, isso é justamente para que a gestão descentralizada e compartilhada, conforme prevê esse programa, aconteça, né, para que uma instância de governança ela possa andar sozinha, independente, porque se uma instância de governança ela tem o seu CNPJ, ela pode fazer parcerias, ela pode captar recursos de forma independente, né? Ela pode celebrar convênios tanto com o governo de estado como com o governo federal. Por que eu falo isso? Porque as pessoas às vezes falam, Ana, mas o Ministério do Turismo hoje não tem como passar recurso para uma instância de governança. Não, hoje não tem como, a legislação nos barra, porque alguns anos atrás foi passado recurso com entidades para entidades sem fins lucrativos, e o problema foi tão grave que até pessoas presas foram. Então, foi muito chato, isso legalmente foi suspenso, mas diante da organização que a gente tem hoje no país, nós já começamos a conversar aqui internamente novamente para que o nosso jurídico verifique essa possibilidade de nós passarmos recurso diretamente para uma instância de governança regional. E ela só pode aportar recurso para celebrar um convênio, para fazer execução desse recurso, se tiver o seu respectivo CNPJ. Sem CNPJ não tem como. Isso não é só com o Ministério do Turismo. Sem CNPJ, ela não tem autonomia de gestão para angariar recursos, fazer parcerias, né, buscar outros apoios, até mesmo com o próprio Estado. O Estado também pode passar recurso para uma instância de governança, dependendo da sua legislação estadual, por meio de celebração de convênios. Então, Ana, você hoje tem quantas do país? A gente tem 333 regiões turísticas, das quais a gente tem 100 instâncias de governança formalizada. A gente tem uma média de mais 100 em processo de formalização. Eu tenho um diagnóstico onde nós aplicamos agora um questionário recentemente a todas as unidades federativas, né, aonde eu consigo mostrar esse diagnóstico para vocês, que está no espaço governança, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque o incentivo vem para que elas justamente para que suas regiões turísticas busquem ter a sua governança, aquela governança que vai angariar recursos para desenvolver ações para todos os municípios que fazem parte daquela região. Aquela governança que quando tiver um grande evento fora do país, ela que vai representar, né, aquela região turística, os municípios que fazem parte dela. Aquela governança que em feiras nacionais também represente a região turística da qual ela faz gestão, da qual ela faz execução, implementações, seja de estruturação e ordenamento, seja de planejamento, seja de capacitação, seja até mesmo de promoção. Então,
Por esse motivo, né, nós buscamos sim orientar no que nos cabe, junto com esses profissionais, da importância de uma instância de governança, que é a governança de uma região turística. Quando as pessoas me questionam, Ana, mas para trás não aconteceu nada, eu não me importa para trás, me importa a partir de 2018, quando eu assumi, e graças a Deus vem dando certo. Nós desenvolvemos ações de apoio, né, para que vocês, gestores regionais, estejam mais próximos do Ministério do Turismo, para que a gente consiga desenvolver processos de qualificação e capacitação para vocês também, e para que a gente consiga efetivar a política pública de turismo pela regionalização conforme ela foi prevista. Por meio do mapa do turismo brasileiro, nós conseguimos trabalhar também, foi mais um caminho onde nós conseguimos trabalhar a integração dos gestores do Ministério do Turismo com o programa de regionalização. Essa integração, hoje, a gente tem tanto o Ministério com gestores regionais. Pessoal, a gente vive coisas inéditas aqui. Antigamente, eu lembro que o ministro só atendia prefeitos aqui, ou secretários estaduais. Hoje, eu vejo gestores regionais sendo atendidos pelo ministro, né? Marcando audiências, buscando contato com deputados, buscando mostrar o trabalho que desenvolve. O pessoal fala, Aninha, o que você acha disso? Eu comemoro, eu acho o máximo, porque é dessa forma que as coisas vão começando a acontecer, com passos, não é de uma vez. Esses passos vão acontecendo, então essas ações de aproximação de vocês, gestores, com o Ministério do Turismo, deu muito certo e vem dando muito certo. E a gente continua com elas para fortalecer isso, não deixar que isso fique fraco, né? Que isso continue sendo algo muito forte. Pessoal, eu tenho também uma outra coisa antes de falar do mapa do turismo brasileiro, para que vocês entendam. Hoje o programa de regionalização, desse trabalho de trazer as áreas para junto dele, ele é a base do Ministério do Turismo, né? Ele é trabalhado em todas as áreas técnicas, as ações que são apoiadas pelo recurso de programação do nosso ministro para os estados ou para municípios, são ações que fazem parte dos 8 eixos desse programa, ações de infraestrutura, ações de qualificação, ações de promoção, né? Nós estamos elaborando um sistema de monitoramento para lançar no que vem, justamente para mostrar para vocês que do recurso de programação, conforme a legislação prevê, desse recurso de programação, a previsão da nossa legislação é que 90% desse recurso sejam destinados para municípios do mapa. Quando alguém me questiona, Ana, mas o município X nem está no mapa e recebeu recurso. Pessoal, vocês podem ir atrás, que geralmente é emenda parlamentar, tá? Emenda parlamentar, não há legislação na esfera federal que determine que tem que ser para municípios do mapa. A gente não tem ingerência sobre essa questão da destinação. O parlamentar, o deputado, ele destina para o município que se articularam praticamente, né? Então, a gente não tem como estar em cima dessa parte quando envolve recurso de emenda parlamentar. Agora, o recurso de programação, os órgãos de controle cobram, né? E nós prestamos contas anualmente, o Ministério do Turismo presta conta anualmente, mostrando que o recurso de programação, o ministro tem apenas 10% para, se caso ele quiser, ele destinar esse recurso para algum município que não esteja no mapa, mas o recurso de programação, 90% é para municípios que estão no mapa do turismo brasileiro. Inclusive, hoje o ministro Marcelo, o bom dele é que ele veio de um estado onde a política pública é efetivada, que é o estado de Minas Gerais. Então, ele já veio conhecendo da importância da questão das governanças, dos municípios do mapa. Então, quando chega hoje para conversar com ele, a primeira coisa que ele pergunta para o município é se está no mapa, de qual região ele faz parte. Ah, sua região tem instância de governança, né? Isso foi mais uma outra coisa, porque com esse trabalho de vocês chegando mais próximo do Ministério, ele foi vendo a importância que tem uma instância de governança, né? E eu costumo dizer que, assim, nada é em vão, porque nesse momento dessa pandemia, um momento triste que nós estamos enfrentando, né, as pessoas todas estão hoje voltadas para a importância da regionalização. Os estudos falam que a retomada vai ser por meio do turismo doméstico, né, aquele turismo de base comunitária que muitas vezes nem se falavam, estão voltando a se falar,
aquele turismo da produção associada, né? Ou seja, vai vir para o olhar que eu sempre tive, que é do menor para o maior, né? Ou seja, das regiões começarem a entender que a governança, como o papel dessa governança é importante, porque ela vai compreender, identificar e trabalhar os municípios que têm ali a sua oferta principal, que tem ali a sua oferta de apoio e que tem ali a sua oferta complementar. Todos vão se unir e trabalhar em prol da retomada do turismo brasileiro. É assim que todas as grandes especialistas estão vendo. Eu assisti algumas lives e esse espaço governança eu quis colocar ali justamente porque eu vi algumas lives falar não existe regionalização no país, né? Enquanto que a gente tem ela caminhando e ela existe sim. A gente tem vários estados que estão aí caminhando fortemente, outros que estão se preparando para caminhar, já estão se organizando, outros que estão retomando. Então, o momento da regionalização, ele não deixou de existir. Ele está acontecendo em muitos estados brasileiros, eu consigo mostrar isso para vocês, né? E aí, pessoal, quando nos perguntam também, Ana, o Ministério do Turismo nunca passou recurso para apoiar as instâncias de governança? Então, vamos lá. Em 2017, nós lançamos um edital, tá? Para apoiar estados que quisessem trabalhar a formalização e o fortalecimento das suas instâncias de governança, né? Todos os critérios são com base no mapa do turismo brasileiro e na legislação federal. Duas portarias que eu gosto muito de ressaltar. É a 39, que é do Ministério do Turismo, e a 424, que é do Ministério da Economia. Por quê? Quando você quer aportar recurso do governo federal, tem que ter conhecimento desses dois normativos, porque esses normativos, eles dizem ali o que tem que se atender para captar esse tipo de apoio. E é em torno desses normativos que a área técnica trabalha os seus critérios de seleção e aprovação dessas propostas. Então, em 2017, nós tivemos 22 propostas, das quais 6 atenderam esse edital, 6 estados atenderam, e nós trabalhamos fortemente para celebrar o convênio. No momento de celebrar, só celebramos com 3, porque os outros 3 estavam inadimplentes, né? A Rosa tá aí, Roraima, por exemplo, era um estado que nós tiramos o CALC do dia 1º de dezembro ao 31 de dezembro. Tudo prontinho para celebrar o convênio, mas Roraima estava inadimplência no CALC, né? E a gente não teve como celebrar esse convênio. Mas a gente tem outros estados que celebraram, que estão executando nas suas instâncias de governança, que é Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia. Em 2018, pessoal, por ser um ano eleitoral, a gente não teve como passar recurso diretamente para o Estado, era uma mudança de governador, mudança de presidente. Então, o que a minha chefia pediu que nós pensássemos em uma estratégia de não perder aquele recurso. E a estratégia, naquele momento, foi apoiar os municípios com a elaboração dos seus planos municipais de turismo. Por quê? Porque eu entendo que se o município, o que ele faz, o que acontece no município fomenta, né, o desenvolvimento do turismo de uma região turística. Então, em 2018, nós recebemos 536 propostas, das quais a gente poderia atender 12. Para vocês terem uma ideia, dessas 536 propostas, quando nós fomos filtrar o atendimento aos critérios apresentados, o atendimento a essas duas legislações, essas portarias que eu citei, de 536 nós chegamos a 40. E quando nós fomos avaliar a questão de quem tinha apresentado os seus respectivos projetinhos, que é o termo de referência, né? Onde a gente colocou até um modelinho lá, pintadinho em azul, só para preenchimento naquele campo em azul. Quando nós chegamos a olhar isso, nós chegamos a 14 propostas. Então, isso me fez ver que de 536 propostas, quanto a gente não precisava aplicar um pouco mais as orientações técnicas na ponta, né? O que deve se atender, como se elaborar um termo de referência, o que deve se apresentar. Essa necessidade de qualificação dos gestores, ficou muito mais claro nesse momento dos planos municipais. A gente tem 12 planos municipais de turismo em andamento desse recurso que foi passado em 2018. Em 2019, o orçamento foi bem baixo e, infelizmente, a gente não teve como repassar recurso nem para os estados e nem para os municípios. Ana,
E o que que você trabalhou em 2019? Eu trabalhei todos esses projetos, atendimentos aos gestores, reuniões nacionais, buscando meios de comunicação, de qualificação, não deixando essa comunicação e informação parar, né? É fato que em algumas reuniões a gente nota que alguns estados às vezes não tem como estar presente. Aí é ruim? Sim, é ruim porque você perde a oportunidade de colocar ali suas opiniões, sugestões ou mesmo manifestações que possam vir de encontro às suas necessidades, mas os produtos estão sempre lá no portal da regionalização do turismo. Uma outra coisa também que é importante frisar para vocês é que em 2019, por exemplo, a gente teve um atendimento de 70 gestores aqui, foi muito bom, foi um momento em que a gente também começou a viver um pouco mais, viver assim, conhecer um pouco mais, né, o trabalho que vocês desenvolvem, a qual, estando aí, a gente vê quais são as dificuldades, né, o que nós podemos traçar para que a gente possa apoiar vocês nessa questão de se reorganizarem, ou muitas vezes de se formalizarem, né? Então, nós buscamos atuar bastante nisso. Eu confesso para vocês que foram mais de 70 palestras, né? Mesmo com pneumonia, até hoje a equipe estava lembrando, Ana, se tivesse surgido o Covid o ano passado, acho que tinham falado que eu peguei esse trem aí umas 3 vezes, porque mesmo com pneumonia, tem que ir para o município X, para a região X, eu ia, porque no intuito da gente conseguir avançar junto, né, com todos vocês. Uma outra ação que nós criamos agora no finalzinho do ano nós fizemos uma revisão desse programa com o Grupo Macro Regional, a Kátia esteve aqui conosco, né? A revisão, nós chegamos que as nossas ações a partir de agora deveriam estar direcionadas em 3 pilares: ordenamento, gestão, planejamento, que envolve qualificação e promoção, ou seja, ordenamento, gestão e promoção. Todas as nossas ações a partir de agora vai ter esse foco, ou seja, porque para a gente chegar a promover, ou seja, apoiar com ações de promoção, a gente precisa estar com essa parte de estruturação, de ordenamento, gestão, pronto, organização a nível federal. Então, diante disso, nós elaboramos um tutorial para orientação técnica de um plano de trabalho. Pessoal, por que disso? Porque esse plano de trabalho, ele vai ser um critério para a região turística apresentar junto ao processo de atualização do mapa do turismo brasileiro, né? Nós decidimos que os critérios para os municípios não vão mudar, né? Mas as regiões e os estados vão ter que apresentar um plano de trabalho com ações previstas para execução nos próximos 24 meses. A ideia é que o estado tenha o seu compromisso com o desenvolvimento dessa política pública, que é a regionalização, e que as suas regiões turísticas também tenham esse compromisso, justamente para que a gente possa avançar em conjunto por todo o nosso país. Uma outra coisa que vai vir também na nossa portaria alguns parágrafos, justamente assim, termo de compromisso que vai ser assinado pelo Estado, se comprometendo a desenvolver ações para a regionalização, né? Isso foi uma coisa acordada entre os interlocutores. Uma outra coisa que vai vir também são parágrafos dizendo o seguinte: o Estado ele tem autonomia para desenvolver o seu calendário para a execução do processo do remapeamento, da atualização do mapa, em torno do calendário do Ministério do Turismo, e o Estado também vai soltar o seu próprio normativo, além daquele que o Ministério solta, dizendo quais são os critérios e o calendário, o Estado tem que soltar o seu próprio normativo, com base no normativo do Ministério do Turismo. Por quê? Porque o Estado, na Constituição, isso é constitucional, né? O Estado ele tem autonomia própria para avançar com a política pública, e muitas vezes a gente tem Estado que, por exemplo, querem colocar em seus critérios que os municípios tenham inventário, um exemplo. Tem estados que querem que, além do inventário, o município tenha plano, né?
isso é uma decisão do Estado. Então, se ele quiser atribuir esses critérios a mais, ele tem autonomia para isso, e o normativo é justamente para que ele também comece a ter o ordenamento desse processo de atualização do mapa do turismo brasileiro. Aninha, vai acontecer o mapa 2021? Então, eu confesso para vocês que, a princípio, ele não está suspenso, mas eu vou contar aqui em primeira mão, assim, eu estou avaliando bem essa questão do remapeamento. Eu, particularmente, estou querendo suspender ele de 2021 para que ele ocorra apenas em 2023. Por que eu estou querendo fazer isso? Primeiro, pelo momento que a gente está enfrentando, né? Eu faço parte do Comitê de Operação do Covid na Presidência da República. 4 dias da semana eu trabalho lá. É um grande centro de operação, e todos os dados que vocês possam imaginar, eu tomo conhecimento. E aquilo me preocupa, porque eu não tem como eu fechar os olhos para o momento que a gente está vivendo. Então, hoje mesmo eu tive já uma conversa aqui com a minha chefe de gabinete e propus a ela de nós sentarmos para definir se vai ter ou não um remapeamento com o meu secretário. Mas eu vou defender que ele fique para 2023. Por que 2023? Porque aí, pessoal, além desses critérios que eu coloquei para vocês, eu vou vir com critérios justamente para a gente lacrar, como eu falo, para a gente ter a política pública ou na parte de organização, organizada, como ela foi prevista nas diretrizes desse programa. Então, eu vou vir com critérios que eu falo, critérios obrigatórios tanto para o Estado, como para as regiões turísticas, como para os municípios. Os estados apresentar que tem os seus conselhos estaduais ativos, apresentar os seus planos estaduais de turismo, o seu plano de trabalho, com previsões de ações para 24 meses, as regiões turísticas apresentar a sua formalização, ou seja, os seus respectivos CNPJ, o seu plano regional de turismo, porque se o estado tem plano estadual, ela consegue desenvolver o plano regional dela com base no estado, e o seu respectivo plano de trabalho. Com isso, em 2023, a gente vai ter a organização da regionalização dessa política pública conforme ela sempre foi prevista. Então, eu estou defendendo muito isso, porque com essa justificativa, usando a questão da pandemia, que é o que eu estou acompanhando, tem a parte do período eleitoral, né, que vem agora para as mudanças de prefeito. Tudo isso a gente está avaliando, porque precisa de ter um prazo para se sensibilizar e mobilizar, principalmente quando há essas trocas, né? Então, eu já comecei, a gente teve uma conversa hoje e nós estamos no momento de reestruturação do Ministério. Como a Kátia falou, graças a Deus, eu tenho 25 anos de cargo comissionado e agora na coordenação, essa nova coordenação, que é a coordenação de estratégias de desenvolvimento dos destinos turísticos, eu gravei direito ainda o nome dessa coordenação, mas ela vai ter, a regionalização vai continuar nela, mas a gente vai ter outras séries de ações que envolvem planejamentos, inclusive estou trabalhando para vir aí na retomada, no pós-pandemia, com apoio para a elaboração de planos de retomada. A gente está revisando todos os termos de referência dos planos, justamente para que a gente possa apoiar a elaboração de planos que sejam mais enxutos, mais estratégicos, que a gente possa ter ações imediatas, porque fazer planos de longo prazo, o que eu observo que isso está ficando guardado, já venceu, a coisa não acontece. Então, a gente está vindo com várias ideias, a gente vai criar um banco de projetos também, para que a gente consiga continuar buscando, né, essa questão do apoio dos parlamentares também para as instâncias de governança. Mas como é importante uma instância de governança ter seus projetos, né, porque em momentos como esse ela pode apresentar. Então, esse banco de projetos é justamente porque o ministro quer apresentar, quando o parlamentar chegar até ele quer apresentar projetos também de impacto numa região turística. Então, a gente está vindo com várias ações. Aninha, você vai trabalhar a qualificação? Sim, também.
a qualificação, nós desenhamos um projeto já, para que a gente vai buscar parcerias, né? A gente aqui também tem que buscar essas parcerias e tudo envolve recurso. Então, a gente iniciou uma conversa com a ENAP, mas agora, nesse momento da reestruturação, a gente teve que dar uma parada, mas a gente quer buscar qualificação não só para a questão da regionalização, mas uma coisa que me preocupa é a elaboração de projetos. Isso me preocupa porque onde eu chego, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade ou não têm nenhum projeto ainda elaborado, né? E aí, nisso vai envolver a plataforma Mais Brasil, porque eu também noto que há dificuldades no manuseio, e hoje, para aportar recursos junto ao governo federal, não tem outra forma, é sempre via plataforma Mais Brasil, que é o antigo Siconv. E aí, pessoal, Aninha, você vai buscar algum meio de recurso para aportar para uma instância de governança formalizada? Todo o meu trabalho tem sido para isso, né? Teve um comitê aqui internamente no Ministério, e nós colocamos a importância do retorno na legislação por repasse para uma entidade sem fins lucrativos. A gente está esperando nossos ministros superiores baterem o martelo com relação a essa porta. Se abrir essa porta, ano que vem nós vamos aportar recurso diretamente para uma instância de governança regional. Se abrir essa porta, eu já estou com termos de referência preparado, com produtos vinculados à plataforma Mais Brasil, sistema Siconv. A Ana vai ter critérios? Vai, pessoal. Os critérios é com base nos próprias diretrizes do programa, e a gente tem que ter critérios, porque muitas vezes a gente não consegue ter recurso para atender 300 regiões, e com os critérios técnicos a gente filtra e consegue, de fato, classificar, posso dizer, essas propostas, tá? Então, eu falo que a minha missão para esse filho que eu adotei, né, que é o programa de regionalização, eu vejo ele como um bonequinho, assim, que eu tenho que cuidar dele para me lacrar, ter a organização a nível Brasil e que eu consiga, de fato, aportar recurso para a sustentabilidade econômica dessas governanças, que é a instância de governança regional. Então, eu estou aguardando a legislação nos dar essa abertura para que a gente possa trabalhar isso no próximo exercício. Uma outra coisa que estava prevista para esse ano, que eu não posso deixar de falar, seria um grande seminário nacional de governanças do Programa de Regionalização do Turismo. Estava previsto para ocorrer agora em novembro. Na verdade, que a gente ia fazer a reunião estadual, né, dos interlocutores aí no Pará, e em novembro seria aqui em Brasília, esse grande seminário com interlocutores estaduais e regionais e também municipais, que são dos conselhos municipais. Nós tivemos uma conversa também com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, a Kátia participou, justamente buscando parcerias, né, e já melhorando a articulação, a comunicação com eles para ter o apoio deles, para que esse grande evento pudesse ocorrer em novembro. Como os nossos recursos teve que ser todos destinados para essa questão emergencial que nós estamos enfrentando no país, né? Então, esse projeto ficou também para o próximo exercício. E aí, o que acontece? Hoje, a gente assumiu o nosso novo secretário ontem, né? Ele é Lucas Fiuza, é o nome do novo secretário. Ele era coordenador do Fundo Geral de Turismo e hoje ele está na nossa secretaria. A nossa secretaria passou a ter 2 departamentos, né? A gente ainda está, posso dizer assim, que a casa ainda está sendo arrumada, as pessoas ainda estão sendo destinadas para ocupar aqueles cargos, né? O Ministério teve um novo desenho, posso colocar assim. Então, posso falar para vocês que eu estou aguardando essa semana, justamente para que semana que vem eu consiga mostrar as ações que eu já escrevi. Todas essas ações que eu coloquei para vocês, de qualificação, de cursos, de repasse de recurso, de portaria, isso eu escrevi no final de semana, já apresentei aqui internamente para que a gente consiga, a partir de agora, trabalhar aí com essa nova gestão, né? Então, pessoal, para esse ano, particularmente, não tem repasse de recurso para nós, né? Infelizmente, a gente vai acompanhando a situação dessa pandemia que nos pegou de surpresa,
e infelizmente uma hora a previsão é de que acalme em setembro, outra hora em julho, outra hora em outubro, um negócio que ninguém tem uma condução, uma resposta certa. Então, esse ano não tem repasse de recurso. O que eu estou buscando fortalecer com a minha equipe é esses contatos, essas reuniões, quando vocês precisarem de reuniões que o Ministério esteja presente para sensibilizar, seja os empresários da sua cidade, das suas regiões, seja o setor público, as pessoas, a comunidade, enfim. A gente está à disposição para participar, né? Eu peço só que nós passamos a nos comunicarmos mais. Eu gostaria de deixar o meu contato com vocês. Eu hoje acompanho gestores do país inteiro, estudantes, gestores regionais, né? Hoje eu busco fazer essa conexão, sim, que vocês, gestores do Estado do Pará, conheçam outros gestores. A gente tem buscado se apoiar, a gente tem buscado se ajudar, a gente tem buscado ter orientações, né? Eu falo para todo mundo que eu não tenho uma equipe de 3 pessoas, hoje eu tenho uma equipe de mais de 100 pessoas, porque além de eu ter a rede de interlocutores que estão ali comigo caminhando passo a passo, eu tenho gestores regionais que já estão começando as suas atuações, né, as suas conexões, eu falo, né? Então, hoje, quando fala assim, Aninha, tem que ir para tal lugar falar sobre regionalização, muitas vezes eu posso falar, então, pode ser o Jean, do Estado do Pará. Eu já comecei a agir dessa forma, porque eu sozinha não dou conta de estar em todas as reuniões, falo físico, né? Porque uma coisa também é a gente ir para uma reunião e passar orientações técnicas ali, presencialmente, né? Pessoal, eu levo isso tão a sério que eu fiz um curso, agora minha pós-graduação recente foi de docência superior, porque eu queria ter mais técnicas, até mesmo na forma de me comunicar, na forma de passar, as orientações que a gente precisa, e a gente vê que as necessidades pedem mesmo, sabe? A gente chega nas regiões ou nos municípios, a gente vê que muitas das pessoas, as pessoas não têm mesmo conhecimento técnico, né, para desenvolver ou até mesmo para angariar recurso junto ao governo federal. Você fala os passos, a pessoa, poxa, não sabia que era assim. Então, o que a gente pode hoje multiplicar, a gente vai multiplicar. Eu tenho várias ações escritas já aí para retomada, viu, Cátia e Jean, justamente utilizando um pouco mais do conhecimento de vocês, para que vocês comecem a me ajudar nessa questão de atendimento a outros estados. Já comecei com alguns, né, e já comecei com alguns gestores regionais também. Eu pedi no grupo macro-regional a indicação de gestores regionais para quando, numa reunião como essa, ou como eu tive com o Estado do Rio de Janeiro, eles falaram assim, Ana, busca para mim põe aqui na reunião conosco um gestor de Minas, por exemplo. Aí eu vou lá e busco aquele gestor que ele indicou para participar, justamente para ampliar esse leque. Pessoal, outra coisa que eu tenho feito nesse momento da pandemia é buscar esses grandes especialistas para a gente ouvir, né? Graças a Deus, esse 1 ano e meio de gestão, uma coisa que eu sempre li nos livros, que eu falo que são os nossos mestres do turismo, né? Eu sempre li nos livros e quando eu me deparei, eles estavam acompanhando a regionalização. A regionalização começou a aparecer, inclusive, eu posso dizer para vocês que a assessoria de comunicação do Ministério começou a soltar matérias da regionalização. Isso fez com que os grandes especialistas começassem a nos olhar. Aquilo que é crítica negativa, eu também registro, porque às vezes cabe a gente pensar, né? Reavaliar, às vezes a gente dá um passo para trás, recua para dar outros melhores para frente. Aquilo que é positivo, eu também anoto. Eu confesso para vocês que eu gosto de anotar tudo, ouvir as pessoas, porque a gente vai aprendendo. Eu considero que todo mundo, não tem ninguém melhor do que ninguém. Para mim, todo mundo tem algo para somar com os nossos conhecimentos, né? Para abrir nossos olhos, às vezes, né? Se eu não fizesse esse trabalho assim, eu acho que eu não teria avançado com essa equipe e junto à rede de interlocutores com o programa em 1 ano de gestão. Então, tendo esse olhar de hoje, eu tive uma reunião recentemente com os gestores, o professor Mário Beni, foi uma reunião muito rica, né?
porque eu imaginei que a reunião ia ser realizada 1 hora, a reunião ficou quase 3 horas e parece que ninguém queria ir embora, porque o professor Mário Beni e a Ivane Fávero deu uma aula assim para a gente, e me surpreendeu, eu fiquei emocionada, assim, eu acho que eu passei isso até pela tela, porque eu imaginei que ele ia vir, ó, me dar uma bronca, mas não, sabe? Ele veio dizendo parabéns, é isso, mas precisa de melhorar um pouco mais, então a gente tem que estar disposto a ouvir isso, né? Eu me cobro muito, eu acho que em 1 ano e meio de gestão a gente avançou com essas ações, inclusive também com o projeto de certificação, esse projeto foi para reconhecimento do trabalho de vocês e para que vocês, no momento de aportar recurso, pudessem apresentar um único documento, em vez de um catatal de documentos, são tudo isso. E por que, Ana, você comemora? Eu comemoro, pessoal, eu comemoro, porque seja para uma hashtag, a gente tem que abrir processo, a gente tem que fundamentar, fazer parecer técnico, ter respaldo legal, porque senão os órgãos de controle me fazem responder judicialmente, né? Então, a gente trabalhou nesse 1 ano de gestão mais de 8, 9 ações e todas, graças a Deus, com sucesso. E eu falo que esse sucesso do programa de regionalização é desse olhar de integração, desse olhar de parceria, da humildade de saber perguntar, porque, pessoal, quando eu cheguei, eu ouvia claramente dizer assim, a Aninha era vista como Prodetur, que era o programa de desenvolvimento do turismo aqui. Todos falavam, Aninha do Prodetur, eu falava, nossa, um dia será que vão me ver como Aninha da regionalização, né? Então, inicialmente, eu fui bater de porta em porta, né? Perguntar quem já havia trabalhado nesse programa. Eu cheguei e não tinha nem material desse programa, então fui vasculhar internets, interlocutores antigos, e graças a Deus, com essa humildade deu muito certo, porque eu estou sempre perguntando e conversando para que eu consiga, de fato, ver se as minhas ações, eu escrevo muito, tenho muitas ideias, se essas ideias, de fato, vai nos ajudar, se vai apoiar vocês, se vai servir para vocês, né? Então, esse trabalho de parceria, ele é importantíssimo, esse trabalho de integração é importantíssimo, de união, importantíssimo, senão não há desenvolvimento do turismo. Isso é claro para mim, esse tripé que eu falo, né? Então, o meu tripé, que é integração, união, colaboração, esse tripé para mim, que é o tripé do turismo, que vem o setor público, o setor privado, o terceiro setor, né? Como também o tripé do ordenamento, do planejamento, da promoção, todos são essenciais para que a gente desenvolva o turismo, seja do município, seja de uma região turística, seja de toda uma unidade federativa. E essa participação é importante. Quando eu vou no município também, eu gosto de falar isso, porque eu incentivo que as pessoas daquela cidade participem dos conselhos municipais de turismo. Porque quando você chega, elas têm sempre uma reclamação para fazer, mas na hora que você fala, mas você esteve lá na reunião? Você colocou as suas ideias? É o momento de vocês estarem lá, para vocês saberem o que o município precisa para trabalhar o turismo, e é o momento de vocês opinar, reclamar, falar o que tem de falar. Agora, depois, fora da reunião, não tem como mais. A mesma coisa é numa instância de governança regional. Como é importante essa governança existir para discutir as ações e avaliar se aquilo vai impactar a população das cidades daquela região turística, se vai impactar no desenvolvimento econômico, no turismo dessa região turística. Então, eu tenho buscado estar no máximo de reuniões possíveis para que a gente consiga entender que, para que a gente tenha mais turista, mais tempo na nossa região, conhecendo todos os nossos produtos, todos os nossos destinos, para que ele gaste mais, a gente precisa desses tripés aí que eu estou colocando, né, nesse trabalho que eu estou desenvolvendo junto com a rede de interlocutores do Programa de Regionalização do Turismo. Então, pessoal, essas são as minhas falas, eu estou à disposição de vocês para as perguntas. Mais uma vez, eu quero salientar que eu estou à disposição, inclusive, para a gente participar de mais reuniões. Só peço que a gente fale direitinho, né? Organize a agenda direitinho, para que a gente consiga
não perder esse contato com todos vocês, também do estado do Pará. É isso, Ana Carla. Agora, a Kátia quer falar mais alguma coisa e a gente vai dar continuidade com as perguntas. Então, já tem algumas perguntas aqui, tem muita gente das regiões turísticas do estado, né, participando, os interlocutores das nossas regiões, tem algumas lideranças também que fazem parte de associações de município e algumas pessoas que já trabalham com turismo também, né, na parte empresarial e também a parte da sociedade civil organizada que estão participando aqui. Aí a Kátia vai falar alguma coisa e depois dar continuidade. Vamos lá, Kátia. Tá bom. Não, só mais uma vez agradecer a Ana e aqui colocar que nós temos 8 regiões turísticas representadas das nossas 14 regiões. A gente está aqui com a região turística do Guamá, o Henrique, não sei se tem mais alguém com ele, tem a Michele, do Lago de Tucuruí, a Natasha, da região turística do Caeté, o Diego Pinho, do Baixo Amazonas, o Laudinaldo, da região turística do Tocantins, tem o Marlisson e a Marília, da Floresta do Tapajós, o Darli e a Veridiana, do Xingu, e tem o Rodrigo, do Alto Tapajós, aonde eu quero fazer um destaque aqui, que o Rodrigo, Ana, ele infelizmente está sem vídeo aqui, mas para que você pudesse conhecê-lo, mas de repente, em uma outra oportunidade, a gente pode estar fazendo especificamente uma reunião com essa região. Por quê? Porque ela é identificada, a nossa primeira região turística, que tem a instância de governança, que é a ADITU, que é a Associação de Desenvolvimento Turístico lá do Alto Tapajós, onde eles têm 3 anos de criação e eles têm todo um trabalho lá muito, muito bom que a gente tem acompanhado. E assim, dizer para os nossos colegas interlocutores que aqui estão, que a gente precisa começar ou recomeçar e continuar essa discussão da instância de governança. Nós estamos precisando. A gente tem conversado muito com a Ana em relação, por exemplo, na última reunião da Macro-Região Norte que nós tivemos, a gente, assim, no bom sentido, bateu na Ana no sentido de dizer, Ana, está muito difícil a instância de governança para a gente, está muito difícil. Quando a gente consegue criar, como alguns estados, eu acho que Roraima mesmo, que está mais avançado que a gente na questão da criação, mas não tem a institucionalização, né, que é a pessoa jurídica. Então, a gente tem a dificuldade. Ainda bem que aqui tem também vários empresários participando, tem a sociedade civil participando, e que a gente possa estar nas nossas regiões, enquanto representantes dessas regiões, está chamando, né, os nossos parceiros aí, públicos, privados, terceiro setor, para a gente estar fazendo essa discussão. E, Ana, outra questão da cartilha, lembra que você mandou para cá, Pará, para a gente, as cartilhas. Então, elas estavam todas preparadas para serem distribuídas no encontro, mas, infelizmente, né, não houve. Mas a gente também está esperando uma oportunidade de estar enviando para todas as regiões, né, para todos os gestores, elas estão lá guardadas na Setur. E falando em encontro, assim, continua e é feito o convite, viu, Ana? Que se no próximo ano tiver programado um encontro nacional de interlocutores, nós continuamos candidatos, né? Inclusive, ontem, em uma reunião, o secretário fez uma colocação de que ele acha muito importante o encontro, porque no próximo ano a gente vai ter a fita, ainda está se definindo aí o período e tudo, mas eu creio que seja no primeiro semestre, então seria muito importante se a gente pudesse estar programando esse encontro nacional de novo na fita, né, continuando aí o nosso planejamento. E aí fica aqui esse convite também, né? E também um convite para os nossos colegas interlocutores, que a gente continue essa discussão, assim que a gente puder, a gente envia a cartilha, tá? E vamos continuando a trabalhar, agora no final do mês
O Jean vai ter uma mentoria sobre Plano Municipal de Turismo, onde a gente vai estar lançando também uma cartilha, vai estar lançando um calendário sobre essa elaboração do plano municipal com as regiões turísticas. A gente sabe que tem muitos municípios nossos do estado que têm o plano, mas tem muitos que ainda não começaram e muitos até nem sabem como começar. Então, nós vamos estar dando essa orientação técnica, né? Como você diz, o plano ele não precisa ser o plano de 300 páginas, mas uma coisa bem básica, né? Que tenha uma leitura fácil, que seja fácil de colocar em prática, né? E o Jean vai estar, eu, Jean, o Kleber, a equipe técnica toda lá do programa, a gente vai estar trabalhando essa questão e também dizendo que nós vamos ter esse ano, não esse ano, nós começamos a discutir, a construir uma portaria estadual do mapeamento do turismo paraense. A gente vai estar discutindo isso no semestre com os municípios, com as regiões, né? Mas a gente já tem aqui já desenhado algumas ideias, a equipe, a gente já tem discutido, e assim que ficar definida a questão do mapeamento, a gente vai estar seguindo o Ministério. Publicou a portaria, o Ministério, seguidamente nós vamos publicar a nossa também, tá? Então, aí a gente vai estar trabalhando par a par com vocês, para que também a gente possa ter, de fato, a nossa regionalização no estado do Pará. Agora, Jean, vamos abrir para as perguntas aí, alguns comentários. Ok. Eu vou continuar aqui, viu, Kátia? Fazendo também alguns comentários breves, assim, né, desse trabalho que vem sendo realizado nosso. Como a Ana Carla falou, Ana Carla, aqui no estado também, eu e a Kátia, né, como interlocutores estaduais, a gente também não faz o nosso trabalho se não tiver o apoio das regiões também, né, dos interlocutores das regiões turísticas. Tu já conhece alguma coisa aqui do estado do Pará e tu sabe o quanto que é grande esse estado, né? E diferente, assim, vamos dizer assim, do Amazonas, o Amazonas se concentra muito na capital, né? Manaus, assim, o turismo e tudo. E aqui não, aqui o estado acontece desde a região do Marajó, inclusive já fazendo assim, uma emenda que a Kátia falou, a região, viu, Kátia? É Floresta do Marajó, tu falou Floresta do Tocantins. Desculpa, é que é muita região. E dizer Eu assim realmente também, não agradecer conseguia também a decorar. presença dos nossos amigos, viu, Ana Carla, do Marajó, que estão presentes aqui, né, com uma região também que esse governo atual, o governo federal, ele vem dando uma atenção para o Marajó, ele tem um planejamento para investir no Marajó, assim como o governo do estado também, e a gente vê a importância que né, pela dificuldade do próprio IDH da região e do potencial que o turismo tem para ser trabalhado nessa região, assim como em todo o estado. Então, eu quero agradecer de já também todos os representantes, né, dos interlocutores regionais que também auxiliam a gente nesse trabalho, são a nossa ponta. A gente vai afinar cada vez mais e alinhar esse nosso trabalho com vocês, porque é essa ponte, o governo federal, através da Ana, viu, Ana? E também dizer que eu estou bem feliz assim, por esse reconhecimento da equipe do Ministério ter assumido essa coordenação, né? E é uma pessoa que é da casa, assim como a gente também na Secretaria de Turismo do Estado, a gente vem buscando os lugares também, né? Assumir lugares também para a gente poder assim, dar continuidade nesse pensamento que o turismólogo ele tem condições de fazer, sabe? E além da experiência também, isso para a gente fica muito feliz, não só pelo seu trabalho que a gente vem acompanhando, mas também por essa proximidade que nós, assim, a interlocução, né? Junto com o Ministério, com os interlocutores também aqui dentro das regiões do Estado, nós fazemos já parte de uma amizade, é como se fosse uma família também. Quando um sai, quando um se afasta, a gente sente, né? A gente acompanha os outros estados também e a gente fica sentido, né? No grupo lá nacional, a gente sente como sai uma pessoa. Assim também como a gente sente e quer que as pessoas que fazem parte do turismo no estado se apresentem para assumir essas interlocuções das regiões, porque são pessoas de confiança nossas, que já estão na batalha há anos também. Então, eu faço esse adendo aqui e também dizer assim, que a gente está feliz também aqui por essa coordenação e a gente sabe que a gente pode contar com você e você pode contar com a gente também aqui no Estado, que a gente vem buscando fazer esse trabalho, tá?
Tá no mudo. Ativa o teu som aí. Sim, pode falar. É importantíssima a sua fala, porque acho que a gente só avançou por conta desse trabalho dessa forma, sabe? Porque se não fosse dessa forma, eu acho que uma coisa de 2004 para em 2018 para 2020 tá como está, a gente não tinha conseguido, né? Então, é importantíssimo, sim. Eu vi aqui a Renata falando, eu lembro, ela me falou dessa questão eu fui no lançamento do planejamento estratégico, eu lembro que, Renata, é inesquecível, eu cheguei para trabalhar aqui de manhã, falaram, arruma a mala, você vai para o aeroporto, como assim? Vai ter um lançamento do plano estratégico lá no Pará, você vai ter que ir. Eu cheguei de madrugada, se eu não me engano, eu lembro, para esse lançamento. Foi muito bom mesmo. Eu quero registrar aqui também que está o Michael, da região dos Campos do Marajó. Tá? Então, nós temos aqui 9 regiões turísticas das nossas 14. E aí, quanto à questão dos avanços, a questão de região turística também é uma outra situação, que desde 2019, na verdade, já vinha uma discussão anterior, de anos anteriores, sobre em ordenar o que é de polo turístico para uma outra nomenclatura e um reordenamento dos municípios. A gente tem aqui uma série de situações em que não dava para a Natasha, por exemplo, ter praticamente 50 municípios para ela representar. Hoje ainda é difícil, imagina antes com quase 50 municípios, numa imensidão territorial, uma diferença cultural, né, e muitas vezes social também. Então, a gente fez todo um estudo em conjunto com as regiões, que hoje são regiões, né, em acordo com todos também, e nós saímos de 6 polos turísticos para 14 regiões turísticas de 2019 para cá. Nós estamos, inclusive, completando o aniversário, já fizemos, dia 4 de junho, fez um ano em que foi publicada a portaria em que foi feito o reordenamento turístico do Estado. Né? Então, isso é também um primeiro, digamos assim, uma primeira ação, da ação dos interlocutores, não só minha como do Jean, mas dos demais, porque a gente também acabou criando aqui um grupo, né? E a gente nem tem tantas mais discussões, como eu te falei, é aquela história, tudo é muito longe, e às vezes tem a dificuldade, quando a gente marca reunião em Belém, a gente nunca tem um quórum, ou não 100%, ou pelo menos satisfatório, porque é longe, tem as dificuldades financeiras e uma série de outros fatores. E nós também temos uma equipe pequena para atender um tamanho de estado grande, que não são tantos municípios. Se a gente comparar com Minas, com São Paulo, né, que são o dobro do nosso município. Mas é a questão da extensão territorial e é a questão realmente da mobilidade. Né? Tem lugares que a gente precisa ir para Santarém, de Santarém pegar um barco para ir para Oriximiná, Alenquer, e por aí vai. Então, isso nos demanda tempo também, recursos, então é um pouco mesmo difícil, né? Mas a gente não desiste. Eu tentei conhecer um pouco, eu acho que essas reuniões itinerantes que a gente está fazendo com vocês é justamente para vocês verem que todos os estados que não avançaram com a regionalização têm dificuldades. Todos que não avançaram. Eu vejo muito Norte e Nordeste, né? Bastante impactado nessa situação. Mas eu acho que a partir de agora vocês já têm um reordenamento, já estão com as regiões certinhas, a partir de agora é um novo passo, né? Já estão com essa articulação com os interlocutores, é pensar daqui para frente. É igual eu, por exemplo, quando eu cheguei, o pessoal falou, você não vai dar conta, o negócio está de 2004, você chegou em 2018 e você vai fazer o que não foi feito em 2018. Eu falei, pessoal, quem passou por aqui plantou a sua semente. Se essa semente não foi regada, eu não vou atrás disso. Eu quero pensar hoje, como que eu estou pegando ele hoje e aonde eu quero chegar. Não é tão fácil você trabalhar com todo o país, sabe? Não é. Eu também me cobro muito aqui. São 2.694 municípios para atender.
333 regiões também para você tentar aproximar, orientar, buscar apoio, né? Mas também com vocês, apoiando vocês. Então, daqui para frente, eu acredito que essa questão do remapeamento é justamente pensando nisso, para vocês terem um tempo de vir com toda a organização aí em 2023. Vamos para as perguntas? Eu estou aqui um pouco preocupada com a hora, né? Vamos já passar aqui. Aproveitar para agradecer também os técnicos da casa que estão presentes na reunião, né? Que tem muita gente também que... A regionalização perpassa pela secretaria toda, né? A gente está cada vez mais envolvendo as outras coordenações, gerência, diretorias, né? E também aos secretários. E dizer assim, né? O Laudinaldo falou também de um detalhe, que também é a região turística do Tocantins, viu? Que antigamente era agora Tocantins. Eu acho que era a maior região turística do mundo. Ela vai daqui de Barcarena até o final dela, que fica lá na fronteira com Mato Grosso, em torno de 1.400 quilômetros de distância de um município para o outro dessa região. Imagina, né? Então, agora a gente vai começar. Essa é a nossa realidade que a gente vem passando nos nossos encontros, né, nacionais, falando e pedindo... Né, vai ser muito bom esse encontro aí, né, para a gente ter essa noção realmente. Né? Se preparou tanto, mas Deus sabe o que faz, a gente também está se colocando e deixando as coisas para poder a gente refletir também, né? Vamos lá para as perguntas. O Maurício Botelho, que é do Instituto Viranduba, lá de Salinas, ele também faz parte do Conselho Municipal de Turismo e está perguntando mais especificamente de Salinas. Como está Salinas no mapa do turismo brasileiro? Ai, gente, aí no mapa vocês podem me ajudar, porque assim, eu estou na tela do Zoom, não vou conseguir ver isso agora. A Kátia pode ver, né, Kátia? A Kátia pode dizer... Como é a pergunta? Como é que está Salinas no mapa do turismo, no atual mapa do turismo brasileiro? Isso, né, eu não sei... Salinas era a categoria C, não é isso? Ela está na categoria B, junto com Bragança. Na B, a coisa boa, subiu, tá vendo? Né? Mas é porque Salinas ela é uma cidade turística, né? Tem uma cadeia hoteleira considerável e isso daí então. Eu nem, na verdade, bastante. Eu não falei, né, sobre a categorização, né? Isso. Não cheguei a falar sobre a categorização, mas realmente os meios de hospedagem formalizados e o número de empregos gerados sobre os meios de hospedagem, além da arrecadação de impostos desses meios de hospedagem junto à Receita Federal, está um peso muito grande, né, quando a gente vai mensurar o impacto da economia com o que se desenvolve na atividade turística no município, né? Então a gente percebe assim como esse município ou outros que têm mais meios de hospedagem, que são legalizados, formalizados, né, arrecadam seus impostos, assinam a carteira dos seus funcionários, esses tiveram subiram, né? É importante vocês entenderem que essas variáveis não é do Ministério, viu, pessoal? Essas variáveis vêm de órgãos oficiais, Receita Federal, IBGE, FIP, RAIS, né? Então, o Ministério pega essas pesquisas, existe um setor aqui estatístico, com estatísticos só para isso, e eles fazem o que eles usam de uma metodologia de cluster, né? Onde eles aplicam essa variação desses dados oficiais em torno dos 5.000 municípios do país. A gente apresenta os dados dos municípios do mapa, mas a pesquisa ela é aplicada para os 5.000 municípios do país. Tranquilo. Vamos iniciar agora a pergunta para a tia Ana Carla. É a Natasha, né? Que é a nossa bacharel em turismo também, turismóloga, que é a nossa interlocutora da região Amazônia Atlântica Caetés, que fica no qual está Salinas, Bragança, algumas cidades importantes, Aquateua, né? Uma cidade importante que é da Amazônia Atlântica aqui do nosso estado. Então, ela pergunta, o MTU pode promover um curso da Plataforma Brasil para as regiões turísticas do Pará? Então, o MTU não pode fazer um curso especificamente com esse tema. Por quê? Vou te falar. Porque o próprio Ministério da Economia, ele tem um curso online gratuito, que toda e qualquer pessoa pode se inscrever lá e fazer, né? Eu não sei aqui o endereço dele, mas antes era planejamento GovBR, agora acredito que seja economia GovBR, né? Então, o curso da plataforma Mais Brasil Antigo Siconv, ele é gratuito, ele tem lá. O que eu penso em articular para que a ENAP, né, a Escola Nacional de Administração Pública, possa ofertar, é um curso para a elaboração de projetos em que ensine
a inserção desse projeto na plataforma Mais Brasil. É o desenho que eu fiz inicialmente para a gente ter. A Ana vai ser específico para as regiões turísticas? Não tem necessidade de ser específico, porque, na verdade, o que uma região vai ter que fazer, o Estado, se quiser recurso com o governo, vai ter que fazer. O município, se quiser recurso com o governo, vai ter que fazer. Então, o curso ele passa a ser para todos os gestores. Essa é a ideia. Outra pergunta também da Natasha. Como o MTur pode apoiar a promoção dos produtos turísticos das regiões? Então, nesse momento, é igual eu falei, a gente não pode passar recurso para a região turística, né? Mas se ela depende muito, porque a própria LDO, ela veta alguns apoios como é que eu posso falar, né? Nessa questão de promoção, sabe? Ela veta alguns apoios por parte do governo federal, não é só o Ministério, não. Mas, quando a gente passa recurso para o Estado, depende da proposta, né, que o Estado faz, do que ele coloca ali que justifique que possa, digamos, Ana, digamos, o Ministério do Turismo quer um apoio para o desenvolvimento de digamos, de folders, né? Folders para a região X. Quando o Estado pega recurso com o Ministério, é para desenvolver algo numa região turística. Então, vai depender do que ele vai colocar. Agora, ele tem que fundamentar legalmente, tem que conhecer o que a legislação deixa se promover para a promoção. Aqui até agora, Natasha, não chegou nada de promoção, porque o que a gente nota é que precisa ainda de estruturação e gestão. Não sei aí nas regiões de vocês, mas a gente vê que o que pedem aqui mais é planejamento, né? Muitas vezes até aquisição de equipamentos para se trabalhar. Então, a parte da promoção não chegou para nós, não. O que a gente quer agora, com essa nova estrutura, inclusive, conversar com a área de promoção e marketing do Ministério para ver se eles vão poder nos apoiar, sabe? Nisso também, porque é uma forma que eu vejo da gente conseguir buscar outras áreas, outros apoios, sabe? Não, legal. Tem outra pergunta aqui, é o Henrique, que também queria interlocutor da região Amazônia Atlântica, Guamá, que no caso essas duas regiões foram desmembradas, né? E foi criado duas regiões, no caso 3 regiões. Ele é o representante, é o Henrique também, já foi secretário de turismo do município de Curuçá. Ele pergunta, o MTur tem os seus critérios, né? Para a questão vamos dizer, dos critérios da regionalização, do mapa, né? E se os estados também podem ter os seus? Pode. A gente, como eu falei, né? Essa orientação que vai vir na portaria, que o estado tem autonomia para desenvolver, apresentar o seu normativo, como também os seus critérios e calendários, com base nos critérios do Ministério do Turismo. Não pode esquecer disso, porque, bem, na verdade, é que a gente tem um programa que ele no meu ver, ele está como uma política pública mesmo, já está como uma política, né? Então, o programa, o governo federal traça as diretrizes, mas o Estado, com base nessas diretrizes, pode atribuir critérios que sejam complementares. Então, como eu falei, hoje não é critério obrigatório que o município apresente um inventário, por exemplo. Não é para nós, né? Mas se o Estado quiser determinar que o município apresente, além dos critérios do Ministério, mas o inventário, ele pode. Ele não pode ter critérios a menos, mas a mais ele pode. Isso aí que a gente entendeu também, inclusive, Ana Carla, a gente aqui no estado, né, Kátia, a gente com toda a equipe técnica vem estudando e nós estamos lançando a nossa política estadual agora, né? Estamos trabalhando uma política estadual. E dentro dela, os critérios, tem alguns que o Ministério não tem, mas como te falaste, é complementar. Inclusive, nessa pesquisa, a gente acabou buscando alguns assim, exemplos de outros estados, outros municípios. Tem municípios que também têm seus critérios. Então, por exemplo, eu vi um município lá do interior do Rio Grande do Sul que ele colocava como um dos critérios para o município, né, dentro dessa organização das instituições todas, vamos dizer, do conselho, que os estabelecimentos eles teriam que ter o alvará, tem que ter o cadastro. Vamos dizer assim. Então, eles estão criando, então, como falou assim, tudo que for para poder dar essa melhoria na gestão e no acompanhamento do controle da cadeia produtiva do turismo, para a gente é bem-vinda, né? Assim? É sim. A gente tem estado com relação ao cadastro, por exemplo.
Para nós, a comprovação de uma atividade registrada, né, no cadastro já é importante, é no mínimo uma. Mas tem estados, por exemplo, Espírito Santo, que soltou no seu normativo e pediu 7 por região, né? Então, assim, digamos que a região turística tinha 5 municípios, ou tinha, digamos que ela tinha 7 municípios, um exemplo. Eles pediram 14, ou seja, cada município com 2 atividades. Agora eles vamos ampliar, vamos pedir 21, cada município com 3. Vamos ampliar, vamos pedir 5. Então, depende da política, né? A gente tem, por exemplo, Minas Gerais. O município, para fazer parte daquela região, tem que se associar à instância de governança regional, né? Que é o circuito que eles chamam. O município também tem que apresentar inventário, o município tem que apresentar plano municipal de turismo. Então, depende. Eu não posso atribuir o critério do estado do Pará, por exemplo, para o critério do estado, digamos, do Sul, Rio Grande do Sul. Muitas vezes tem uma região lá que não está ainda preparada. Assim como inversamente, eu não posso cobrar o que se cobra em Minas, Paraná, no estado do Pará, né? Verdade. Então, a política pública, inclusive já em algumas lives, alguns especialistas falaram, eu acho que o Ministério do Turismo é falho, porque ele devia determinar um formato para todos. Pessoal, não tem como. O nosso país é um país continental. Eu não posso, inclusive, nem determinar que o estado do Pará formalize as suas instâncias como associação. Não posso. Isso vai depender das peculiaridades locais de cada região turística. Então, imagina que é um grande desafio estar aqui, viu? Porque a gente recebe esses embates, assim, de unidades federativas. Tem unidades federativas que me cobram, né, que eu tenha a mesma postura com aquele interlocutor com os demais. Eu não posso ter a mesma postura, né? Eu agora, com esse diagnóstico que eu tenho, nível Brasil, eu vou fazer rodadas de conhecimento com os interlocutores estaduais para nivelar o entendimento deles todos com relação a ordenamento e instância de governança, formatos, são rodadas que eu propus porque agora eu consigo saber quais estados precisam de um olhar mais, assim, direcionado para a questão do plano estadual. Qual estado eu preciso para a questão da formalização das instâncias? Quais estados eu preciso, digamos, aqueles estados que têm instâncias já formalizadas já há um tempo, eu preciso começar a ter outras ações também. Então, e ter outros níveis de discussão, sabe? Eu cheguei nesse patamar agora. Todas as minhas ações, ela tem um olhar para o país. Eu não vou discriminar discriminar nenhuma unidade federativa. Eu sou muito cobrada aqui, até mesmo por alguns interlocutores, dessa forma, que eu tenho que tratar diferente alguns estados. Eu não tenho isso comigo. Todos os nossos repasses vão ser trabalhados para todos os estados. O que eu posso tratar não é com diferença, mas diante da necessidade que hoje eu tenho clara, levantada, são capacitações, informações, né? Que aí eu consigo nivelar, que todos tenham o mesmo entendimento, a mesma atuação. Então, isso foi uma decisão que eu tomei. Até aqui no Ministério Flaninha, agora você vai ter que ser um pouco mais dura, você vai ter que fica brava aí, eu não consigo ficar brava, não tem isso comigo, né? Você tem que ser um pouco mais dura aí, né? Mas o meu olhar para se trabalhar é dessa forma, como eu coloquei, né? Aqueles estados que se avançaram na política pública tiveram apoios, pessoal, tiveram ali, né? Um par e passo dos seus respectivos gestores estaduais. Esses que não avançaram, não tiveram, além de muitas mudanças, né? Mudanças até mesmo no cargo de interlocutor. Eu agora tenho alguns interlocutores novos também, tem interlocutores que falam comigo 24 horas, eu peço, tenha humildade, vamos conversar, sabe? Não dê passo, nem critique sem saber, isso é muito ruim, né? Quando a gente vê a pessoa criticando, mas, poxa, conheça nosso trabalho, veja onde a gente está, a gente quer ajudar, a gente precisa se ajudar. Se não se ajudar e não tiver um olhar de regionalização a nível Brasil, é difícil de se trabalhar no governo federal, hein? Eu acho que eu não estaria aqui, sabe? Eu acho que esses 25 anos
não me tinha me preparado para trabalhar olhando para o Brasil inteiro, né? Eu acho que não teria essa direção. Então, o Estado pode sim, voltando aí para a pergunta, atribuir critérios a mais, sim. Tá certo. Legal, isso aí justamente que a gente entende também, né? Que nada acontece com estalar de dedos, né? Sempre tem um trabalho, tem gente que veio antes da gente, que deixou essa contribuição, e é assim que a gente passa dentro do Estado também, e até dentro da FETU, do local que a gente trabalha, sempre tem algumas pessoas que já vêm, né, desenvolvendo um trabalho, viu? A gente acredita nisso também aqui. Tem uma pergunta aqui da Marília Tavares, que ela é turismóloga também, tem uma experiência lá, que ela é da Associação dos Municípios lá do Marajó. E ela está perguntando, Ana, você pode falar um pouco das instâncias de governança que já estão formalizadas? Você já vem falando aí, mas dá mais... Acho que tem sim, falo sim. Falo sim. A gente tem hoje no país, assim, alguns estados que estão com todas as suas instâncias formalizadas, mas eu quero deixar claro também que são estados que trabalham a sua política pública estadual, né? Como o Jean está colocando que o Pará está trabalhando a sua própria política pública, a gente tem o estado de Mato Grosso do Sul que está se avançando agora, né? Começou um trabalho tem uns 2 anos, até o Bruno Wendling, que é o presidente do Fonatur, começou um trabalho muito bom, já foi técnico aqui do Ministério. A gente tem o estado de Minas Gerais, que tem 44 instâncias de governança, o que eles chamam de circuitos turísticos, tá? São 44 circuitos, eles também têm normativos estaduais, né, para não definir o formato, mas de que os municípios têm que atender para fazer parte das respectivas instâncias de governança. Eles têm lá o imposto, que é o ICMS turístico, que para que os municípios tenham acesso a esse ICMS, né, de apoio, eles precisam atender alguns critérios estabelecidos pelo próprio Estado. Eu tenho contato desses gestores, inclusive eu até participei de uma live agora, de tanto ver live criticando o programa, eu pedi ao Ministério autorização e comecei a participar de algumas, assim, sabe, mas muito poucas. Mas eu participei de uma com o Estado de Minas justamente para defender, e agora eu tenho uma quinta-feira com o Estado de Sergipe, né, justamente para a gente começar também a aproveitar um pouco dessas lives para se capacitar, né? Então, as instâncias de governança de Minas, a maioria são associações, viu? São associações onde os municípios... qual é a gestão dessas associações? Pode ser poder público, pode ser do poder privado, vai depender do estatuto dessas associações. É importante frisar isso, né? Que o estatuto é como se ele fosse um regimento, né? Define ali diretoria, quem pode ser da diretoria. Então, essas instâncias de governança hoje já têm apoio dos estados, já angariam recursos sozinhas, inclusive, eu vou falar uma outra ação que a gente vai ter aqui agora, que vai ajudar bastante os gestores regionais aí do estado do Pará. A gente tem instância de governança também no estado do Paraná, são agências de desenvolvimento lá, já é um outro formato. Paraná, ele segue extremamente... ele tem a sua política própria estadual, mas ele segue à risca as diretrizes do governo federal, né? Paraná também tem normas a quais deixam claro como essas instâncias de governança vão caminhando. Agora o Estado vai celebrar convênio e passar recurso para essas instâncias de governança, eu soube agora, mas como o Jean falou, são passos, pessoal, são muitos anos, né? Preparando, capacitando essas instâncias. Eu também tenho vários contatos, viu, de gestores regionais do Paraná, quem quiser eu passo para que vocês conversem, né, comecem a não só fazer essa conexão, mas buscar outras orientações também, outros formatos, vocês conhecerem esses modelos, né, o que eles fazem para se sustentar economicamente, os passos que eles tiveram para se formalizar. Eu acho importante essa troca, né, essa comunicação. A gente tem estados de instância mais formada, eu tenho em Rio Grande do Sul, tenho Santa Catarina. Ana, existe instância de governança sem CNPJ? Pessoal, existe. Vou falar para vocês como existe. Digamos que você tem um fórum aí, você está se reunindo num fórum, e você não quer ter CNPJ, você não quer angariar recurso, você quer
se sustentar aí praticamente com o apoio de um consórcio. Tem algumas instâncias de governança que se decidiram ser conselhos. O que são esses conselhos? Tem a governança da região, que tem a participação do setor público, do setor privado e do terceiro setor. Ela é uma governança, né? Agora, ela tem um assento nela que é de uma pessoa, de uma cadeira, que a gente chama de um consórcio. Quem tem o CNPJ é o consórcio. Quem é a governança é o conselho. O CNPJ banca as ações dessa governança. E aí a decisão dela de não ter CNPJ é justamente porque o consórcio já angaria recurso. Então o consórcio ele pode existir como um braço direito dessa governança, né? Um apoio dessa governança. Nesse caso, ela realmente decidiu não ter CNPJ. E o que comprova a formalização dela? Estatuto registrado em cartório, regimento interno registrado em cartório, né? Quando o Ministério do Turismo abrir para repasse de recurso, essa instância não vai poder participar como instância de governança para aportar recurso, porque ela não tem CNPJ. O CNPJ do consórcio não é visto como uma instância de governança. Então, Ana, existe quantas no país? Existem 3, tá? Três regiões turísticas que optaram por ter um conselho com apoio de um consórcio e eles não quiseram se formalizar com CNPJ, né? Temos 3 hoje. Respondendo à pergunta dela, eu poderia ficar falando muitas outras instâncias aqui, porque a gente tem 100 formalizadas, sabe? A gente tem bastante até, acho que deu uma avançada boa. Mas a gente deve ter umas 100 também em processo de formalização. Dia 17, eu estou preparando um webinar aqui com os interlocutores estaduais, novamente, mas estou preparando para que os gestores regionais possam assistir essa webinar. Por quê? Porque a gente vai ter uma grande especialista falando sobre governança, que é a Tânia Zapata, maravilhosa, teve com a gente, né? No Maranhão. A gente vai ter a Deise também, que foi a interlocutora que veio da municipalização, trabalhou no programa todinho, né? Até se aposentar, pediu uma fala dela sobre os formatos, é importante vocês estarem junto, e a gente vai ter 3 falas aí, uma de uma interlocutora que eu conheci de Santa Catarina, que ela se formalizou recentemente, eu gostei muito da forma que ela fez, porque ela falou assim, Aninha, se eu fosse precisar de dinheiro, assim, de ter dinheiro, eu falei, meu Deus, eu não vou formalizar minha IGR, e eu falei, o que você fez? Eu não vou contar aqui para vocês, senão eu perco a fala dela no dia, mas eu fiquei impressionada com a forma que ela fez para buscar a formalização. Então, eu pedi que ela tivesse essa falinha para nós. A gente vai ter uma outra fala de um fórum, que é dessa região que eu tive, né, na reativação do fórum da Chapada dos Veadeiros, que eu quero que ele fale para vocês as dificuldades que ele está enfrentando, né, para se formalizar, que pode servir muitas vezes para vocês, né, ou para alguma RGR de vocês. E a gente vai ter uma fala de uma gestora, que é a presidente da Federação dos Circuitos de Minas Gerais, falando sobre como é feita a gestão de uma instância de governança formalizada e o que ela busca para se sustentar economicamente, qual a sustentabilidade, né, dessas instâncias, qual o recurso que ela recebe, se ela busca recurso com algum lugar. Então, por que disso? É para que a gente tenha e que vocês tenham uma visão geral do que a gente enfrenta, né? E do que a gente precisa avaliar até, do que a gente precisa melhorar, né? Para poder estar aí, tanto como governo federal como estado, na questão de apoiá-los nas formalizações aí. Dando continuidade, viu, Ana Carla? O Laudinaldo, que ele é também um dos interlocutores também daqui do estado, da região turística, da nova região turística do Tocantins, né? Ele é turismólogo também. Ele pergunta para mim e para a Kátia, mas a gente acho que a Kátia já até falou, Kátia, mas a respeito se existe alguma região turística institucionalizada aqui no estado. Isso, sim, eu falei que é a ADTU, é a Associação de Desenvolvimento Turístico lá do Alto Tapajós, né, que eles obedecem a todos os critérios
de criação de uma instância de governança, são institucionalizados, têm CNPJ, já fizeram captação de recursos. Então, eles são formalizados, né? São formalizados. Inclusive, Ana, eu já cadastrei eles no CIS-PRT, e ontem a Samarina me disse que está tudo ok com o certificado, o Rodrigo está aqui, e eu vou baixar esse certificado e vou enviar para o Rodrigo. Infelizmente, a gente não está por meio físico, senão aí a gente já fazia uma história aí de uma solenidade de entrega para ele. Mas isso aí vai ter oportunidade. Um adendo aí, assim, quando a gente fala que a instância está institucionalizada, é que ela começou a se reunir, né? Ela é um fórum, começou a se reunir. Então, ela existe, ela está instituída, já estão se reunindo. Quando a gente fala uma instância formalizada, é no caso desse exemplo que você já tem no Estado, que ela já tem um CNPJ, né? Que ela já se tornou uma entidade sem fins lucrativos, né? Ela já tem uma personalidade jurídica, ela já pode começar a angariar recurso independente, né? De forma independente. Aí tem uma outra pergunta aqui, do Odivando Freitas, ele coloca aquele Odivando Freitas, turismólogo, pós-graduado em cultura popular, da região do Marajó. Ele disse que o Ministério do Turismo está inserido no programa Abrace o Marajó como parceiro. Existe influência desse programa no planejamento turístico do Ministério em relação ao Marajó? Nossa, eu não sei. Influência, assim, de como, né? Conhece o programa? Eu não conheço. Eu não conheço. A Damares veio aqui no Marajó, que é justamente aquela questão da exploração sexual de crianças, né? Sim. E é um grande projeto que vieram ministros aqui, né, tudinho no Marajó, para lançar esse programa, e o governo do estado também abraçou alguma coisa. Aí acho que ele está perguntando aqui se tem essa interface, assim, interface assim, com o Ministério, porque, tipo assim, o Marajó ele tem essa questão desse atrativo grande, né, de se tornar um produto turístico também, e dentro desse projeto o Ministério participa lá de alguma forma, ou sabe disso. Jean, posso falar? Quem tá falando? É Marília, só para esclarecer. Pode falar. Então, gente aí, né? em relação ao programa, o programa, ele são, se eu não me engano, são 20 ministérios que fazem parte. O Ministério do Turismo ele está inserido dentro do programa, mas até então não se há algo assim concreto. Então, a única coisa que falaram foi em relação à questão dos 2 municípios que fazem parte daquele programa que é em parceria com o SEBRAE. E nós estamos participando do GT, que está analisando tudo que veio dos ministérios para se fazer um plano de ação. Então, ainda está em construção. Todo esse processo é de construção. O plano de ação e a execução dele vai ser só a partir de agosto. Então, a partir de agosto é que vai ter algumas ações, vai se consolidar o plano de ação, já vieram várias demandas dos ministérios, né? Ações dos ministérios que eles estão desenvolvendo, então eles estão condensando todas essas ações para poder fazer o plano de ação. Mas, aproveitando que eu falei, Ana, é uma dúvida que eu tenho em relação à questão da instância de governança. Eu acho que é mais compreensão mesmo. Em relação a criar ela legalmente com o CNPJ, mas a dúvida é que até mesmo eu já conversei com a Kátia, já conversei sobre isso, mas assim, a instância de nós vamos criar uma associação ou uma agência, ainda não foi definido o quê. A instância, ela tem representatividade tanto do poder público quanto do trade turístico e de outras entidades. Quando eu vou compor essa instância,
eu vou criar uma associação, mas o poder público também vai fazer parte dessa associação. Sim. É isso? É porque, assim, Sim. há Uma governança, ela, para ser uma instância de governança, ela tem que ter a participação das três esferas: setor público, setor privado e terceiro setor. Isso é uma instância de governança, né? Porque, assim, o que se questiona é, mas tu vai criar uma associação para instância, mas o poder público não pode ser, tipo, presidente da associação ou Aí estar vai, na diretoria. Então, não, mas isso esse daí, é um dos questionamentos, não, assim. mas isso daí é uma decisão que você vai tomar de forma democrática, né? Inclusive, é como eu falei, o estatuto é que vai dizer quem vai presidir. Eu tenho, por exemplo, em Minas Gerais, 44 circuitos. Tem circuito que o presidente é do setor privado e tem circuito que o presidente é do setor público. Por que ele não pode ser nenhum nem outro? Né? Então, o que eu vejo em alguns lugares é que decide por ser o setor privado é pela rotatividade, mudanças, né, que ocorrem no setor público. Mas isso daí vocês vão ter que decidir aí, né, de forma democrática e avaliando a questão do estatuto. O que tiver no seu estatuto vai ter que ser seguido, né? Ana, eu achei boa essa pergunta da Marília, tá até com o microfone aberto, estava tendo som, estava até me falando, aí só que agora a gente abriu justamente para as perguntas serem pelo chat, mas já está concluindo aqui, tem umas duas perguntas só para ti, Ana, e colocar assim, né, que é bom essa possibilidade dessa próxima webinar que vai ter, né, que a Ana Zapata, ela fala bem disso daí, né, de como é que é essa, vamos dizer assim, Fala. uma filosofia da construção, né, das instâncias, né, de Ah, como que inclusive, essa pergunta vocês podem também levar. Você pode, Jean, porque, na Sim. verdade, o interlocutor estadual, ele vai ter voz de fala, né? Eu vou abrir para os interlocutores estaduais. Então, você, a Kátia, pode bolar algumas perguntas já e levar para a plenária, né? Eles vão todos assistir, mas vocês vão perguntar. Legal. Outra coisa aqui, o Rodrigo, já aproveitando, viu, Kátia, já manda que é uma grande vitória para a DETU e para a região do Alto Tapajós, que é a região turística, né? Que ela foi desmembrada também, Ana. Essa região foi desmembrada lá de Santarém, né? Então fica a região do Baixo Tapajós e a região do Alto Tapajós, que é onde hoje, se Deus quiser, vem ser organizada, até passada pelo nosso fórum estadual também, para ser homologada lá, né? Num processo que a gente está construindo aqui como um dos critérios também das novas regiões já que estão formalizadas, né? Que eu acho que isso fortalece também, né? E até estimula outras regiões a seguir esse processo que não tem mais volta. É o que o Ministério está apontando, uma política, né, nacional, e a gente vai buscar cumprir isso daí. Uma coisa que tu falaste, tem uma pergunta aqui, já dando encaminhamento. A Marília já colocou aqui, eu já falei que está aqui, viu, Marília, também. Os dados, né, da Ana Carla está aqui, ela já colocou aqui no início, pelo chat. A equipe está lá, está disponível, né, Ana Carla, para poder também responder isso, né, se for preciso de algum apoio nisso aí também. Tem assim, tu falaste que tu está colocando com ênfase, né, de realmente de não ter mais essa questão, de suspender a questão do mapa, né? Eu não bati o martelo ainda, tá? Sim. Eu não bati o martelo ainda porque existe um normativo, né? E a orientação é que a gente espere até julho. Tá. Mas eu estou avaliando e vou discutir aqui internamente, já tive uma primeira conversa, né? Eu converso pela Ana, eu deixaria para 2023, sim, pela Ana, né? E vou defender isso, sim. Mas aí vocês todos vão saber, porque eu vou ter que fazer um normativo suspendendo, né? E outro já com os critérios para 2023. Tá, agora uma pergunta minha, tá, Kátia? Só uma pergunta já para aí, para encerrar, tá, Jean? Porque a gente já está às 6 horas e tem uma gente pergunta que tem aí, Ana Carla. Tu falaste, nós sabemos que saiu um edital, né, para apoio à produção de planos municipais de turismo.
se tem essa possibilidade de abrir novamente com recursos, porque, como a Kátia até falou no início, né? Até o final do mês, a gente vai estar informando a data aqui, nós estaremos fazendo mais uma palestra com uma reunião, que nós vamos lançar uma cartilha, né, justamente de orientação, né, aquele básico todo, para poder os municípios já se organizando, para quem não tem e para quem tem, vamos dizer assim, reconstruir aquele seu plano, atualizar ele. E nós estamos lançando até o final do mês. Se tem essa possibilidade do Ministério continuar com esse apoio financeiro para as regiões, no caso, para os municípios turísticos do estado do Brasil. Sim, a gente, na verdade, esse ano não, né? Esse ano a gente não tem orçamento para isso, né? Esse ano tudo que a gente tem está indo para o enfrentamento da pandemia, né? Mas para o ano que vem, essa parte de planejamento veio toda para mim agora, para essa coordenação que eu estou, né? Então, assim, antes de soltar, eu quero fazer uma reavaliação desses projetos, que a gente tem um termo de referência que tem que ser seguido, né? Eu vou revisar isso com a equipe, justamente para a gente vir, sim, para apoiar a questão do plano municipal na próxima, aí mais para frente, né? Só que eu preciso de tudo isso, de ter aval aqui. A gente não sabe, eu não sei nem como é que vai vir o orçamento do próximo exercício, né? Qual o valor que vem para a gente trabalhar, mas está assim, é uma ação que a gente está já escrita aqui. Então, a gente quer concluir, né, Kátia? Aí eu queria... A Kátia faz umas considerações, eu quero fazer algumas coisas rápidas e depois de abrir para as considerações. Não, Jean, fala rapidinho, que aí eu encerro. Sim, rapidinho. Não, pode fazer a sua rapidinho para eu encerrar, porque a gente já está passando da hora. Agradecer a oportunidade, viu, Ana Carla, da tua boa apresentação para a gente, né, que continue essa parceria com a gente aqui. Agradecer a presença de todos, né, e que a gente fique cada vez mais antenado e alinhado nessa questão da política de turismo, tanto nacional como estadual e dentro do município também. Agradecer a participação de todos e em breve vamos estar nos encontrando e desejar um bom dia a todos. Eu que agradeço, viu? Quero agradecer também. Fico tão feliz de ver um quórum, né? Talvez, às vezes, a gente faz uma reunião, não tem tanto quórum, né? Eu fico feliz, quanto mais gestores regionais a gente passa a ter contato. Eu quero que vocês também sintam-se aqui conosco. Eu passei meu contato pessoal aí, pessoal. Eu não uso, não é da instituição, é meu mesmo, né? Para o que precisarem de mim. Às vezes eu demoro a responder um pouquinho, porque é muita gente, mas eu sempre respondo e quero manter o contato com vocês também, viu? Então, obrigada. O que precisar, a gente está aqui. Ana e os demais participantes, em nome da Secretaria de Estado de Turismo, a gente agradece o seu convite. A gente sabe realmente que o seu tempo é bem curto, por isso que a gente está aqui nessa agonia de logo encerrar, mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades, né? Até porque agora, por um tempo, sempre a gente vai estar se reunindo nesse formato. Então, eu agradeço a todos, todas as regiões aqui participantes, os colegas da Secretaria, que estão também aqui na audiência, né? Os empresários, o trade, o pessoal que faz parte de conselho que está aqui. Muito obrigada. Em nome da Secretaria, a gente agradece, tá? E nós vamos nos falando por aqui. Boa tarde para todos. Obrigada, Ana. Nada. Boa tarde, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau a todos.